Hoje nós vamos estudar divisão de números racionais. O que, né? Lembrando que os números racionais, normalmente eles são escritos na forma de fração ou de decimal. Quando for na forma de fração, para dividir números, nós vamos fazer o seguinte, ó, aquela regrazinha bem conhecida de vocês, repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Se possível, a gente vai simplificar ou cancelar. Gostaria que vocês usassem o cancelamento, já que vai ser uma multiplicação. Aí eu coloquei aqui uns exemplos. Observe. Mais 2/3 dividido por mais 3/5. Então, a primeira fração, mais 2/3. Repete, ó. Em vez de dividir, a gente vai multiplicar. E essa aqui, que é a segunda, ó, mais 3/5, a gente vai inverter. Ó. O 3 numerador passou a ser 3 denominador. 5 numerador passou a ser denominador numerador. Aí, ó, essa multiplicação, essa aqui no caso, ó, veja que não dá para cancelar nada, não dá para simplificar. Então, você só faz isso, ó, mais por mais, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 3, 9. Olha o outro exemplo. Menos 6/5 dividido por mais 12/5. Que foi que eu fiz? Repeti a primeira, ó. Veja que está repetido. Multipliquei e vou inverter. Ó, 12 numerador, 12 denominador. 15 denominador passa a ser numerador. É só inverter a posição dos números. Sinal a gente não muda. Só inverte os números. Aí, menos por mais dá menos. Veja que eu já escrevi a resposta simplificada. Por quê? Porque eu usei o cancelamento, ó. Observe, ó. 6 e 12. Dá para dividir tudo por 6. Dividir 6 por 6 dá 1. Dividir 12 por 6 dá 2. E 5 e 15. Eu dividi tudo por 5. Dividindo por 5 dá 1. Dividindo por 5 dá 3. Aí ficou 1 vezes 3, 1 vezes 2. Ah, se você não quiser usar o cancelamento, eu aconselho, tá, usar o cancelamento. Mas se você não quiser, você pode fazer assim, ó, 6 vezes 15, 90, 5 vezes 2, 60. Aí simplifica. Por isso que eu coloquei simplificar ou cancelar. É melhor cancelar, é mais rápido. E aqui eu coloquei como observação que existem divisões de frações que são escritas na forma de fração. Por quê? Porque toda fração é uma divisão, toda divisão é uma fração. Aqui o procedimento é o mesmo, ó. A primeira fração eu repeti e a segunda fração eu inverti. Veja que era menos 2/5, inverti, ó, menos 5/2. Aí eu multipliquei, ó, menos por menos dá mais. 1 vezes 5 é 5, 3 vezes 2, 6. Não dá para simplificar, não dá para cancelar. E a outra opção de dividir números racionais, como eu já tinha dito no início, é usando, né, os números racionais, é usando decimal. Para isso, tá aqui, ó. Eu botei como dica, mas na realidade essas dicas aqui, elas são as regras que vocês aprenderam no ano passado. Toda vez que for número decimais, você vai fazer o quê? Você vai igualar as casas decimais, retirar as vírgulas e depois dividir normalmente. Tá aqui 2 exemplos. Esse número, menos 2,25 dividido por 2,5. Menos por mais, menos. Aí o que foi que eu fiz? Ó? Escrevi os números. Veja que aqui tem 2 casas decimais e aqui só tinha uma, ó, só uma. Aí o que foi que eu fiz? Igualei as casas decimais, ó. 2 casas decimais,
duas casas decimais. Depois, foi o que eu fiz. Tirei as vírgulas, ficou 225. Tirei as vírgulas, 250. Aí, como 225 é menor que 250, acrescenta um zero, 0, aí você divide. Ficou 2.250 dividido por 250, que dá 9, exatamente. Então a resposta, 0,9. Por que negativo? Menos por mais dá menos. Aquele jogo dos sinais. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Mais por menos dá menos. 12,6 dividido por 0,25. Ó, veja que tinha uma casa decimal, aqui duas. Igualei colocando zero para ficar a mesma quantidade. Tirei as vírgulas. Tirando as vírgulas, 1.260. Tirando a vírgula, não precisa botar zero aqui, tá? Zero à esquerda. Então fica só 25. Aí eu dividi 126 por 25, deu 5. Multipliquei, diminuí, deu 1. Baixei esse zero, ó. Baixei esse zero. Só que ficou 10, menor do que 25. Não pode dividir, tem que ser maior ou igual. Aí, então, foi o que eu fiz, ó. Acrescentei mais esse zero, botei o zero a vírgula. Aí ficou 100, dividido por 25 dá 4, que é exatamente. Então, toda vez que você for dividir números decimais, só tem essas duas opções. Ou vai ser com frações ou com decimais. Agora, se tiver uma fração e um decimal, ou um decimal e uma fração, aí você escolhe. Só não pode escolher quando a fração der uma dízima periódica. Se der dízima periódica, aí tem que fazer com cálculo com frações. Não pode ser com números decimais.